Bom dia, patriota. Bom dia, Zangão. Tudo bem? Ótimo estar aqui novamente com vocês. Tudo bem, sim, muito obrigado. Como o movimento do 31 de março vê as ações de blindagem da lei de impeachment que já está em andamento, no conluio do STF, representado pela pessoa do Lewandowski, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco? Como vocês veem É isso? com muito espanto que a gente vê, não as artimanhas, as manobras imorais que os ministros dessa corte, com um conluio com políticos, estão fazendo para cada vez mais prejudicar o Brasil. Nosso espanto maior é ver o silêncio dos bons, o silêncio daqueles políticos de direita e de líderes de movimentos de direita, que se dizem de direita, né? Mas nós enxergamos isso como uma manobra, já pensando no futuro. Entra o presidente fraudulento, o povo se revolta, eles vão fazer a besteira que sempre fazem, e vai ficar muito mais difícil de impeachá-los, como muito mais difícil de impeachar até mesmo um ministro da Suprema Corte. É dessa maneira que eu enxergo. Agora, o movimento, como o movimento enxerga isso, eu não posso responder porque a pauta do movimento já está bem definida, né? Mas eu acredito que seja o pensamento da maioria, né? Uma manobra para proteção, mais uma vez, deles, e não pensando no Brasil. E como que pode, né, um ministro do STF se juntar, se reunir com ministros legislativos para emplacar medidas, leis, né, e PECs? É um absurdo. Cada vez mais a gente vê aí os dois trabalhando em conluio, né? Invasões de prerrogativa se tornou corriqueiro no meio dessa patota aí. O Senado Federal da sociedade brasileira, no sentido de que venha... É realmente uma patota, ou melhor, uma quadrilha, e a esquerda já armou uma greve contra o presidente e contra o dia 31 de março. Qual a ligação entre a greve dos caminhoneiros e o 31 de março? Não, as greves dos caminhoneiros já acabou, graças a Deus, nem começou, já acabou. Não faz sentido fazer greve no momento. Ainda bem que as lideranças das empresas perceberam isso, né, retrocederam. E não tem nada a ver com o movimento 31 de março, que o movimento 31 de março não é dos caminhoneiros, é do povo. Lógico que o caminhoneiro, o agro, o comerciante, o camelô, o farmacêutico, o desempregado, o ambulante, que puder estar presente, vai somar força. Nós estamos convidando muitos caminhoneiros, tem muitos caminhoneiros nos apoiando, porque os caras é uma classe patriota, uma classe que realmente se preocupa com o Brasil e sabe do perigo que está correndo. Ainda bem que não nos faltam patriotas. Mas muitos deles têm me perguntado se não seria melhor o impeachment do Xandão, por exemplo, do que algo tão complexo como a destituição do STF. O que você me diz sobre isso? Infelizmente, não acontece desse jeito. Se a gente pedir impeachment só de um ou de dois, o que acontece? Primeiro que a palavra impeachment, embora tenha o mesmo significado de destituição em inglês, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, quando se fala em impeachment, você acaba automaticamente instrumentalizando isso para o Senado, porque existe um processo de impeachment, né? E o impeachment ele leva, no mínimo, para ser analisado, apreciado, jogado em plenário do Legislativo e do Senado. Na verdade, no caso dos togados, é o Senado. Leva no mínimo 6 meses. E no 7 de setembro, a liderança já cometeu esse erro de instrumentalizar para o Senado. O Rodrigo Pacheco, o Pachecão, nem quis receber a galera deles lá, né? Mostrando, ó, nós estamos pouco se lixando para a democracia, pouco se lixando para o que vocês, povo, pensam. O que interessa para a gente do Senado aqui é o que os 9 semideuses togados pensam. Então, e não existe impeachment de um. E vamos supor que a gente peça a destituição de apenas um. Não vai dar certo também, que vai ficar outros não comprometidos com a Constituição lá, que vai restituir ao cargo esse um ou dois que foi destituído e ainda vai mandar prender todo mundo do movimento. Ou são todos, ou não é nenhum. Certo. Eu espero que consigamos resistir às manobras que eles estão armando, que eles vão fazer contra o movimento para dispersar o povo. Você sabe que as manifestações em Brasília nascem para o fracasso. Por que você acha que ir a Brasília, justo a Brasília, pedindo a destituição do STF, trará bons resultados? Bom, por que ir a Brasília, né? As pessoas perguntam, por que não faz nas suas capitais? Também tem que ser estendido às capitais. Mas Brasília é onde fica a morada deles, lá onde fica o trabalho deles. É um símbolo, né, de revolta. Por exemplo, Brasília ela foi projetada para esmagar, triturar manifestações.
né? É muito difícil Brasília. Brasília não é para qualquer um, não. É fácil chegar em Brasília, fazer uma manifestação de 4, 5 horas, como a esquerda faz, e voltar para casa. Difícil é se manter, se acampar. Ela é gigante lá. Então, quando a gente vai para Brasília e leva uma revolta, leva uma exigência, a gente está dizendo, ó, o povo está aqui. O povo veio bater na sua porta aqui. O povo está exigindo. Só que dessa vez nós vamos bater na porta do único homem honesto na política que temos no Brasil. O único assim, né? Na liderança, né? Que é o presidente Bolsonaro. Nós vamos encaminhar diretamente para ele a exigência do povo, tá? É isso que nós vamos fazer lá. Isso me lembra o 7 de setembro. E o povo, no dia 7 de setembro, autorizou o presidente. Você acha que o 31 de março será maior do que o 7 de setembro, patriota? Não, de jeito nenhum. A gente não tem essa pretensão de disputar números, disputar força em número, né? O 7 de setembro foi uma manifestação fácil de liderar porque teve a convocação do presidente, teve artistas envolvidos. O 31 de março não pode ter a convocação do presidente para que o próprio presidente não perca a legitimidade de agir em prol daquilo que nós vamos exigir. Mas eu posso garantir para você, Zangão, e para todos os seus telespectadores, o 31 de março será mais importante, porque não é uma manifestação de políticos, não é uma manifestação de usar o povo como palanque para expor os seus pretensos candidatos no pleito eleitoral de 2022, né? E será uma manifestação forte, em questão de força, de caráter, somos mais fortes. Numericamente falando, não. Nós não pretendemos colocar 2 milhões de pessoas diariamente. Isso aí seria utopia. Nós sabemos que isso não vai acontecer, somos pés no chão. Mas nós pretendemos colocar um acampamento diário de pelo menos 50, 60 mil pessoas diariamente. E claro, vai ter os picos da população. E quando o agro chegar na manifestação, que ele vai fazer sua entrada triunfal, aí sim nós teremos uma grande força ainda. Mas a partir do 31 de março começa o acampamento em Brasília com a exigência certa, tá? Melhor explicado do que isso, impossível. Deus abençoe o Brasil e o 31 de março. Patriota, muito, mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado você por mais uma vez dar espaço aqui para o movimento 31 de março. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Até mesmo a hemorroida antagonista, assim como o papel higiênico Cruzoé, entre outros jornais panfletários que apoiam a terceira desvia, já entenderam que a terceira desvia o Brasil em direção ao perigo do lulopetismo, do voltei para roubar e manchar de vermelho a bandeira brasileira. Eles são piores do que os comunistas, porque os comunistas, você já sabe o que eles são, o que eles querem. Mas o Lula e o PT Trambica, eles se fantasiam de padre, de crentes em Deus, se ajoelham no terreiro da Umbanda e cospem cachaça com bafo de urubu do STF. E se dizem santos. E que fomos nós que arruinamos o Brasil. Mas eles têm razão. Eles têm razão. Fomos nós que arruinamos o Brasil. Porque nós é que deixamos que esses vermes, que esses vigaristas nos roubassem. E nós permitimos que o STF rasgasse a Constituição. O PT não é nada senão uma quadrilha. A quadrilha do Navidedes. Gente mentirosa. O Nove Dedos admitiu que mentia e falsificava dados. A memória da internet, se não for censurada, não falha, não esquece. Assista aí o Lula se gabando de ser mentiroso. Estou em posição há muito tempo, eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris.
Aí eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Então, tem gente que gosta de falar assim. Um pinguço imoral, ladrão, corrupto, chefão de quadrilha que engana trabalhadores honestos, rouba o povo. E é por isso que devemos ir às manifestações do 31 de março. Você quer uma outra mentira que a esquerda está vendendo? Que a culpa da alta da gasolina é do Bolsonaro. Mas pergunte-se, por que eles estão lhe vendendo mais essa mentira? Vamos assistir ao vídeo. Nos Estados Unidos, a inflação chegou a 7,9% em fevereiro, o índice mais alto em 40 anos. Os preços dos combustíveis e da energia nos Estados Unidos começaram a subir já no início do governo Biden. Mas a guerra entre Rússia e Ucrânia fez os valores dispararem. Os americanos estão enfrentando nos postos os preços mais altos desde a crise financeira de 2008. O 31 de março é contra essa víbora, a cabeça da víbora venenosa do STF, que protege e solta ladrões hediondos. É simples assim. É por isso que é importante comparecer ao 31 de março. É para isto o 31 de março, para cortar as cabeças das víboras, pacificamente, sem violência, sem quebra-quebra, mas com força, determinação e coragem. 31 de março. Conto com vocês. Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó.